paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, estamos aqui mais uma quinta-feira para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, tá? Onde nas quinta-feiras nós estamos tratando aqui da Betel Conecta Mais Jovem, tá certo? Pessoal, vamos lá, tá bom? Hoje o objetivo da aula é falar sobre os títulos de Jesus, beleza? Tanto que o tema dela é Conhecendo os Títulos de Jesus. Só para ratificar aqui como sempre, tá bom? Desde já, não esqueça de deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário, para que a gente possa estar sempre aí conversando, sempre aí estar interagindo um com o outro, tá certo? Compartilha também, manda esse vídeo aqui para o seu amigo, para aquele seu irmão que vai dar aula nesse domingo na EBD, para qualquer coisa do tipo, tá bom, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês, esse domingo também darei aula na EBD, então tô até nervoso, assim, como sempre aí, para falar da palavra de Deus, né? A gente fica até nervoso aí pelo temor do poder, da glória dele, que é maravilhoso, tá bom? Pessoal, não esqueça, tá bom? Deixa seu like aí, seu comentário e vamos pra aula, tá certo? Aula 3, lição 3 da Betel Conecta Mais Jovem, primeiro trimestre de 2023. Vamos lá. O título da aula é Conhecendo os Títulos de Jesus, certo, pessoal? Essa aula aqui tem como objetivo identificar Jesus como Messias, entender as implicações da expressão filho do homem, por exemplo, tá? E reconhecer Jesus como filho de Deus. Isso é muito importante. É importante a gente entender quem ele é, entender os nomes que foi dado a ele, os títulos, né, que foi dado a ele. O nome dele é só um, mas os títulos que foi ali dado a Jesus, tá certo? Pessoal, vamos lá, tá bom? Hoje aí sem mais delongas, tá certo? Vamos lá. Ó, vamos ler aqui o versículo do dia, que diz a seguinte coisa: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para quem assistiu a última aula sabe que eu falei sobre esse versículo aqui no final, para falar exatamente dessa aula, dar um pequeno spoilerzinho aí, tá? E assim, pessoal, só pra gente estar conversando aqui a gente já vê alguns dos títulos, né, de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, né? O nosso Deus é incrível. Assim, a verdade aplicada diz o seguinte: os títulos atribuídos a Jesus revelam o seu caráter, sua missão e a sua messianidade. Como assim, Mateus, a sua messianidade? Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Porque, por exemplo, como a gente já falou aqui, um dos objetivos da aula é identificar Jesus como Messias. Entendeu? Então, pessoal, como sempre, todos os inícios de aula, eu peço que vocês orem por mim, orem pela vida do professor Tony, orem pela vida do pastor Alex, do pastor Urandi, tá? Para que nós possamos estar sempre fortes aí nesse objetivo, porque é um objetivo muito lindo, é um objetivo ali pra gente estar propagando a palavra de Deus, tá bom? Então peço que vocês orem por nós, para que nós possamos aí estar cada dia mais nos aprimorando e melhorando nesse objetivo. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Como vocês já sabem, né? Vocês já estão se acostumando aí comigo. Eu gosto muito de fazer a leitura semanal. Tá certo? Hoje, a minha Bíblia é aqui, ó. No celular. Todo dia eu tô vindo com a Bíblia diferente. Porque eu tô assim, tô passando por mudanças. Tô querendo aí uma diversificada. Inclusive, semana que vem vai chegar uma Bíblia nova pra mim, cara. Nossa, ó. Coisa linda. Vou mostrar pra vocês também aqui na nossa próxima aula, só pra gente dar uma descontraída. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Leitura semanal, novamente. Mateus, o que é a leitura semanal? Aí eu vou te falar, meu querido amigo, meu querido jovenzinho, minha querida jovem aí, você que está ingressando nesse mundo cristão, você que aí que tá ingressando na Betel, por exemplo, na editora Betel, você que está começando a ler agora as revistas da Betel, eu vou te falar o que é a leitura semanal. A leitura semanal nada mais um conjunto aí de seis capítulos e versículos, né, que serão lidos aí durante a semana, para que a gente possa se preparar e entender a aula de domingo, tá? Mateus, essa leitura semanal é só pro professor? Não. Você que tem a sua revista Betel, você que tá aí, eu sou aluno, a minha revista é de aluno, você também pode fazer a leitura semanal,
tá? Porque na sua revista, em todas as aulas vai ter lá, de segunda a sábado. Domingo não precisa, claro, até porque você vai estar indo à escola bíblica dominical. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Leitura de segunda-feira se encontra lá em Mateus 1:23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá, a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Desculpa que eu tô meio gaguejando hoje, que o dia hoje foi um pouco corrido, toda uma loucura aqui. Esse jovem aqui que vos fala vai começar a faculdade agora, então tá loucura, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Novamente, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido, novamente, tá? É Deus conosco. Já começamos a entender um dos títulos de Jesus e a importância dele. Emanuel, Deus conosco. Conosco, comigo, com você, com o seu próximo, conosco. Já começou maravilhoso. Essa aula aqui já começou incrível. Eu amo falar de Jesus, cara. Eu amo falar de Jesus. Não tem como. Ó, o segundo texto se encontra Mateus 17:22. Ó, tá escrito bem assim. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Começou aqui um dos títulos mais importantes e que no qual a gente vai conversar bastante aqui nessa aula, que é o filho do homem. O filho do homem. Novamente, o filho do homem. Tá certo? Não irei explicar esse título aqui agora. Mais pra frente a gente explica e debate sobre. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O terceiro dia, né? No caso seria quarta-feira ali. Já é um pouquinho mais extenso. Que também se encontra em Mateus 22, do 41 ao 46. Tá bom? Nós vamos ler aqui, porque hoje eu tô à vontade de ler. Ó, Mateus 21, do 41 ao 46. Que vai dizer o seguinte: Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os frutos, que deu os seus frutos, né, no caso. E quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto tinha por profeta. Tá bom, pessoal? O que esses versículos aqui que eu acabei de ler vai dizer? Jesus como filho de Davi. Tá? E isso a gente também vai falar um pouco mais agora na parte mais à frente aqui na aula, tá? Mas fala sobre Jesus, filho de Davi. Tá? Vamos lá também agora. Esse aqui pega um pouco forte comigo aqui, deixa até meio baqueado. Tudo que fala de Jesus me deixa meio baqueado, mas esse aqui bate forte. Esse aqui se encontra lá em João 1:1, tá? Que vamos lá. Vai dizer da seguinte forma. Que é aquele versículo maravilhoso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na eternidade, Jesus era o verbo. Esse é o título desse versículo, dado pela leitura semanal. Isso é muito forte, porque a gente já entende que os títulos dele não são de hoje. Entende? A gente já entende que ele não é isso de hoje. Jesus ele não é algo que foi criado. Novamente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Em João 20:31, que é o próximo versículo aqui que eles nos recomendam ler, tá? Vamos lá. 20:31 diz o seguinte: Estes, porém, foram escritos para que
creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Já entendeu o peso disso aqui, né? Novamente, esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Novamente, o Filho de Deus. Então, o que a gente precisa entender com esse versículo? Jesus é o Filho de Deus. Também é o título dele aqui na leitura semanal. Tá certo? Agora, na leitura de sábado, fica lá em Filipenses 2, 9. Vamos lá para Filipenses 2, 9. Jesus tem um nome acima de todos. É o título desse versículo, tá? E eu vou ler aqui para vocês. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Novamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sobre todo nome. Sobre todo nome. Isso aqui, cara, falar de Jesus me deixa. Meu coração tá ardendo aqui, eu já quero. É maravilhoso falar de Jesus. E assim a gente dá início à nossa aula, tá? Já lendo esses versículos que são super fortes, já lendo sobre esses temas que vão nos aprofundar, tá bom? Então vamos falar sobre eles. Introdução. Estudar os títulos de Jesus é de grande relevância na compreensão da sua vida, seu ministério e seu caráter. Perdão, eu li errado. Acontece que eu falei pra vocês, tô meio nervoso hoje. Estudar os títulos de Jesus é de grande relevância na compreensão de sua vida, seu ministério e seu caráter. Ponto. Beleza? Vamos lá. Existem muitos títulos atribuídos. Nessa edição serão destacados apenas 3. São muitos, mas né, eu já falei no mínimo aí uns 8, 9. Mas aqui serão destacados apenas 3. Ó, Messias, Filho do Homem, e Filho de Deus. Começamos bem já. Calma. Pancada, tá bom? Mas vamos lá. O que nós vamos falar aqui sobre já agora é o ponto-chave. O título de Messias conferido a Jesus mostra que ele preenche os requisitos das profecias messiânicas. Eu falei sobre essas profecias lá na primeira aula. Se você não assistiu, pausa aqui, vai lá, assiste a primeira aula, depois volta pra cá, porque aí você vai entender até bastante coisa, tá bom? Então, assim, entende o seguinte: o título de Messias mostra que ele preenche os requisitos das profecias messiânicas que foram feitas, e ele preenche todos os requisitos, assim, ó, na ponta do dedo. Tudo. É incrível, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, então, né? Enfim, ele preenche, ele é Jesus, cara, não tem o que falar, ele é Jesus, o maior. Como eu falei aqui, um dos títulos dele, o nome sobre todo nome. Entendeu? Vamos lá. Ponto 1. Jesus, o Messias. Jesus veio como ungido de Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento para os judeus. Porém, as falsas expectativas criadas acerca do Cristo levaram os judeus a o rejeitarem como o Messias prometido, abrindo assim a porta da salvação para a humanidade. João 11. João 1, né? 11 ao 13. Vamos ler isso aqui, que isso aqui é interessante, tá? João 1, do 11 ao 13. Isso aqui é pesado. Só de ler o primeiro versículo eu já fico até meio baqueado. Vou ler novamente aqui essa parte aqui, ó. Jesus veio como ungido de Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, profecias messiânicas também, para os judeus. Porém, falsas expectativas criadas acerca do Cristo levaram os judeus a o rejeitarem como Messias prometido, abrindo assim a porta da salvação para a humanidade. Vamos lá. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas a vontade de Deus. Isso é surreal. Isso é autoexplicativo. Esse primeiro versículo aqui, ele me machuca muito. Ele mexe muito comigo. E o próximo já me arrebenta mais ainda. Que diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus. Porém, as falsas expectativas que foram criadas através dele, em cima dele, né, no caso, não através, né, mas em cima dele, levaram que os judeus rejeitassem o Messias. Mas aí é que vem essa parte maravilhosa que fala: mas a todos quantos receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Agradeça por isso todo dia. Porque não foi de graça, mas foi pela graça. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ou senão eu vou ficar aqui, eu vou querer pregar e a gente vai mais longe do que eu imaginava que a gente iria. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O Messias no Antigo Testamento é o que fala 1.1. A expressão Mesaia significa ungido, aquele sobre quem foi derramado azeite. É empregado neste sentido para designar, em particular, o rei de Israel, apesar de que os sacerdotes e alguns profetas também eram ungidos. Isso aí, pessoal, a gente consegue ver lá em Êxodo 40, 13 ao 15. Fala sobre isso, tá bom? E também 1 Reis 19 e 16 também fala sobre, tá? Aos poucos, dentro do judaísmo, esse termo vai se tornando uma figura escatológica. Isso é interessante. Devido à promessa sobre o trono de Davi. Infelizmente, as concepções judaicas, tá? Judaicas, ok? Eram de um rei libertador político. Por isso, não conseguiram ver em Jesus tais credenciais. Entenda o seguinte, eu já vi muita pessoa falando assim: ah, não, Jesus era um político. Não, ainda não. Tanto que ele foi, inclusive, rejeitado pelos judeus por não ser um político. Porque, ó, novamente, concepções judaicas eram de um rei libertador político. Por isso que eles não conseguiram enxergar. Por isso que eles ficaram cegos quando viram Jesus. Enquanto eles esperavam o Messias político, Jesus ele veio como ungido de Deus para libertar de forma espiritual, que é bem mais aprofundado. Isso a gente pode inclusive ver lá em Apocalipse 1, tá? Apocalipse 1, no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Você vê o quê? Ele veio como ungido de Deus para libertá-lo de uma forma espiritual. Espiritual. Entenda isso. É uma forma espiritual. Tá? Então vamos lá. É um perigo quando nossas expectativas são criadas pelos nossos desejos e não pela interpretação correta da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é para você pegar. Tô esperando a resposta de Deus. Só que aí você escuta mais o seu coração do que a palavra de Deus. Tô esperando ali, ai, Deus falar comigo. Só que aí, em vez de escutar Deus, você escuta seu coração. Você é levado pelos seus desejos. Você, quando eu falo, é nós também, tá? Eu também. Mas entenda o seguinte: isso aconteceu lá atrás. Tanto que fez os judeus negar Jesus.
não aceitá-lo como Messias. E aqui nós estamos vendo. É um perigo quando as expectativas são criadas pelos nossos desejos e não pela interpretação correta da palavra de Deus. É importante que você tenha plena ciência da palavra de Deus para que você consiga passá-la de uma forma correta. Da forma que nós possamos entender, compreender e praticar. Tá bom? Vamos lá. A gente falou agora do Messias já no Antigo Testamento. Agora vamos falar dos Messias no Novo Testamento. Quando Jesus nasce, ele vem de forma humilde. E muitos o rejeitam como o ungido de Deus. Porém, no Novo Testamento, observamos que Jesus era sim o Messias prometido por Deus. Ele era. Era porque aconteceu lá. Mas ele é, entendeu? Essas comprovações começam a partir do batismo de Jesus, quando o próprio João Batista o reconhece como Cristo, tá? Inclusive eu quero ler isso aqui, porque isso aqui é muito forte, que eu fico bobinho, tá? Essa é a palavra, eu fico bobinho quando eu leio aí essa passagem ali de João Batista, o reconhecendo como Cristo. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começou ali. Você entende? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem como a manifestação do Pai e do Espírito Santo. Isso a gente consegue ver lá em Mateus 3,17. Vamos ler também. Mateus 3,17. Que vai dizer o seguinte: E eis que uma voz dos céus dizia, durante o batismo de Jesus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você pegou? Você entende? Tudo vai se confirmando. O próprio Deus confirma. Entendeu? Outro ponto a citar é quando o próprio Jesus leu o rolo do profeta Isaías na sinagoga e conclui dizendo: Hoje se cumpre essa palavra. Ah, eu não ia ler não, mas eu preciso ler, cara. Eu preciso ler. Onde está essa profecia, Mateus? Isaías 61, do 1 ao 3. 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor que me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Isso aqui é forte demais. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Agora vamos ver onde Jesus fala: hoje se cumpre essa palavra. Fica lá em Lucas, do versículo Lucas 4, tá? Do versículo 17 ao versículo 21, que diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito aquelas frases, tá? Que eu li ali lá em Isaías, ele achou isso. E, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Estavam ali olhando para ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito incrível, porque foi o nosso Jesus que fez. Porque foi ele que falou. A famosa confissão de Pedro corrobora que Jesus era o Messias prometido.
lá em Mateus 16:16. Ó, vamos lá. Mateus 16:16. Que diz o seguinte: E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é maravilhoso. Que veio para libertar da escravidão do pecado e posteriormente implantar o seu reino que jamais terá fim. Entenda isso aqui, a gente começa nesse ponto. Jamais terá fim. Isso é glorioso. Refletindo. O que a gente pode refletir com isso? Todos os títulos revelam algum aspecto da vida do Messias. Mas Jesus está acima de qualquer título e compreensão humana. E quem fala isso? Oscar Cullmann, que diz novamente, tá? Todos os títulos revelam algum aspecto da vida do Messias, mas Jesus está acima de qualquer título. Todos os títulos revelam algumas coisas da vida do Messias, mas realmente ele está acima desses títulos. Esses títulos, que não são uma desonra, porém ele ainda assim está acima de todos eles. Ele ainda é muito mais que isso. Entende? Entende um pouquinho da grandeza desse Deus? Então, pessoal, a gente consegue compreender isso. Que ele é maravilhoso. E agora, nós vamos para outro ponto. Que eu acho muito importante, que eu falei que a gente ia falar muito sobre, que é Jesus, o Filho do Homem. Essa expressão é bastante usada pelo evangelista Lucas em seu evangelho. E é também o título que Jesus mais utilizou para se referir a si mesmo. Em diversos momentos encontramos o próprio Jesus falando em terceira pessoa, tá? Usando a expressão Filho do Homem, para relatar verdades presentes e vindouras. Como assim vindouras? Que há de vir. Como assim vindouras? Que há de durar. O Filho do Homem entra na história. A passagem bíblica diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus. Em João 1,14, tá? Fala isso. Através do ventre de Maria, Jesus entra na história, tendo antecedentes genealógicos, pois José era da casa de Davi. Isso a gente consegue ver lá em Lucas 1,27. Jesus cumpriu várias profecias messiânicas ditas no Antigo Testamento. O evangelho escrito por Lucas revela Jesus como Filho do Homem, termo este que indicava, obviamente, que alguém era um ser humano. Ressaltando, entretanto, que Jesus foi um homem pleno. O F maiúsculo de filho registra sua excepcionalidade como pessoa humana. O Filho do Homem entrou não somente como humano na história, mas também como salvador da humanidade, cumprindo os desígnios eternos de Deus. O Filho do Homem não entrou somente como humano na história, mas também como salvador da humanidade. Isso aqui é importante a gente entender. Humano. Como é que vocês conseguem imaginar que Jesus, o nosso Salvador, conhece? Viveu como humano pleno. Como podemos pensar em algo assim? É surreal. É surreal. O ponto 2.2 diz o seguinte: a missão do Filho do Homem. Um dos versículos chaves que mostra a missão do Filho do Homem está registrado no Evangelho de Lucas. Vejamos, que diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem criado à imagem e semelhança de Deus havia pecado e estava banido da glória de Deus. Romanos 3:23. Segundo expressões de Paulo, o homem estava morto em delitos e pecados. Ele estava morto em delitos e pecados e isso deixava ele longe de Deus. Esta era a situação e a condição do homem. E aí Deus enviava o seu filho. Nossa, Ele envia o seu filho com a missão específica: dar a sua vida em resgate da humanidade. Dar a sua vida em meu resgate.
dar a vida dele ao seu resgate, ao resgate da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, seu primo, seu amigo. Portanto, o título Filho do Homem denota a vida de entrega e sofrimento no ministério terreno de Jesus, mas também a sua glória e honra como Filho do Homem do fim dos tempos. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso e glória a Deus por isso. Jesus, o Filho de Deus. Esse é um dos títulos mais sublimes de Jesus, pois mostra a sua filiação divina. Filho de Deus. Agora nós estamos no ponto 3, tá bom? Para falar sobre Jesus, Filho de Deus. O Evangelho de João revela Jesus como Filho de Deus. Por isso observamos tantos discursos de Jesus enfatizando a sua divindade e unidade com o Pai. Isso aqui é muito necessário, tá, gente? Então é sempre bom enfatizar isso. O teor da sua revelação foi tão grande que os religiosos da época sentiram-se incitados a se opor a ele e a investigá-lo. Mas Jesus permanecia firme em sua missão. Em João 32 vai falar sobre isso também, tá? Pode ler lá, que você não vai se arrepender. O título de Filho de Deus fez os judeus odiarem a Jesus, a ponto de matá-lo. João 19:7. Pois os judeus não conseguiam aceitar sua deidade, pois estavam cegos, espiritualmente falando. A gente comentou sobre isso. Ele foi negado. Eles estavam cegos esperando o Messias político. E aí vem o Messias que ia te salvar. O Messias que ia te libertar das suas amarras espirituais. Mas eles estavam cegos, infelizmente. O grande eu sou é o ponto 3.2. Jesus, em alguns de seus discursos, especialmente no Evangelho de João, tá bom, gente? Utilizou a expressão eu sou. Dentro da visão bíblica, este é um dos termos mais significativos, pois quando Moisés pergunta para Deus acerca do seu nome, a resposta é eu sou o que sou, lá em Êxodo 3,14, lembra disso? Pois é, quando Jesus usa essa expressão, advoga para si a essência e atributos das coisas, tais como eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E isso aí vai. Em um de seus discursos, os religiosos, pegaram pedras para atirar nele, pois Jesus havia dito que a sua existência era antes de Abraão. Isso a gente vê lá em João 8:58 e 59, tá? E essa expressão revela o caráter divino de Jesus. Ele é divino. É a divindade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei pra vocês, aqui na revista tem o subsídio do educador. Então eu queria ler aqui também pra vocês, só pra gente já tá encerrando aí, tá bom? Sobre os títulos de Jesus. O de Messias é o que tem implicação no desenvolvimento das profecias messiânicas e escatológicas. Infelizmente, algumas pessoas da época tinham um conceito errôneo a respeito de Jesus, pois suas expectativas eram políticas e terrenas. Errôneo demais, muito feio isso. Por isso, não conseguiram perceber em Jesus um mediador da graça escatológica, do fim dos tempos, tá? Eu quero dizer. Sobre essa visão, Lade, em 2001, tá? Pontua que o ministério de Jesus pareceu envolver um elemento messiânico com implicações políticas. Isso fazia parecer que um líder estava prestes a sobrepujar Roma. E alguns achavam que esse líder era o Messias. A esperança era que esse líder viria empregar seus notáveis poderes para derrubar o jugo pagão, tá? E livrar o povo de Deus de sua odiosa escravidão. Fazendo uma análise sobre as profecias messiânicas, MacDonald, lá em 2000, comprova que em Jesus se cumpriu 61 profecias. 61. Confirmando assim não somente sua messianidade, mas também como a sua filiação divina. Então, meus amigos, o que nós podemos concluir com isso? Muitos títulos foram atribuídos a Jesus, evidenciando seu objetivo de mostrar o amor de Deus para com a humanidade, resgatando-a do jugo
do pecado e da morte. Então, nós temos que ter a ciência do seguinte: Jesus ele é maior que o conceito que as pessoas criam ao seu respeito. Ele está acima das conjecturas e ideologias humanas, acima dos títulos que lhe foram dados, acima do que a gente pensa que ele é. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima da nossa compreensão de entender o que ele é. Entende? Então, só pra gente complementar aqui e encerrar. No Sermão do Monte, Jesus advertiu pessoas sobre os falsos cristos. A história nos mostra que houve muitos que se apresentaram como Messias e Cristos, mas nenhum desses ressuscitou e ascendeu aos céus ao terceiro dia, como o nosso Jesus fez. Então, querido, tenha isso em mente. Guarde isso para você. E antes da gente encerrar aqui, eu queria estar lendo aqui Mateus 16, do 13 ao 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia, tá? De Felipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizes que eu sou? O que você falaria para Jesus se ele chegasse na sua frente e perguntasse: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não revelou o homem carnal ali, não revelou o homem humano, mas revelou o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ai, Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Entendo, nosso compreendimento ainda está muito nas coisas que são dos homens. Eu acredito que se eu vivesse com Jesus, né, naquela época, estivesse ali aprendendo sobre o ministério dele, se fosse ali um dos discípulos, eu pensaria da forma que Paulo pensou: nunca vai te acontecer isso, Jesus. Mas Jesus ele tem um plano que vai além do nosso compreendimento. Deus tem um plano que vai além do nosso compreendimento. É por isso que eu falo, é por isso que a revista falou também, que Jesus é maior que todos os títulos que deram a ele. Então tenha isso em mente, ele é maior, ele é maior. Tá bom, pessoal? Sempre guarde isso no seu coração. Mais uma vez também, Mateus, gostei da sua aula. Como eu faço para assistir outra vez? Esteja aqui quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, tá? Às 8 horas da noite aqui, para falar a gente vai falar sobre Cristo na visão do profeta Isaías. Nós vamos destrinchar ali o livro de Isaías falando sobre as profecias. Se preparem porque essa próxima aula vai ter bastante leitura, vamos ler bastante do livro de Isaías, tá bom? E é isso aí, tá bom? Mateus, só tem essa sua aula? Não. A aula 2 e a aula 1 estão aqui no canal, só você verificar aí. Mateus, achei muito legal a forma da leitura semanal. Mas só que eu não sei fazer devocional, como é que faz? O professor Tony, todo dia de manhã, tá fazendo um devocional aqui no nosso canal. O Café com Deus, que ele chama. Então, venha, participe, assista, e aí você vai ser edificado e você vai aprender também como fazer um bom devocional. Tá bom?
Mais uma coisa, pessoal, só pra gente estar encerrando aqui. Nós temos aulas aqui de segunda a quarta, tá certo? Segunda a quinta, perdão. Nossa, não sei nem porque eu falei quarta, desculpa. Segunda a quinta, tá? Na segunda-feira, quem dá aula aqui pra gente é o pastor Urandir, tá bom? Ele tá falando de outra editora, só que ainda assim de temas fortíssimos, você não pode perder. Um homem de Deus assim, surreal a forma que ensina. Nas terças-feiras, o pastor Alex está aqui também dando aula, também falando de outra editora e com temas, nossa, que vão além da nossa compreensão também muitas vezes. Então venha também, assista, muito forte. Na quarta-feira, o professor Tony, ele também dá aula aqui, só que da Betel, só que a Betel para adultos, tá? Essa aqui do Conectar Mais Jovem é para um jovem, adolescente e por aí vai, tá? Só que o Tony dá aqui aula sobre da Betel, perdão, adultos, que também tá incrível. Tá falando sobre Marcos. Então assim, vem aqui e participe também. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós esperamos você aqui na quarta-feira. Esperamos vocês também no devocional de manhã. Matheus, eu trabalho. Não tem problema não, fica gravado aqui, amigo. No horário de almoço, à noite quando chegar em casa, quer fazer um devocional, quer tirar o tempo ali com Deus, não sabe como fazer, ou se não quer ter ali ter um guia ali, pelo menos ali no início, assista também. Tá bom, gente? Deus abençoe. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. Vamos estar respondendo aí durante a semana. Beleza? Pessoal, Deus abençoe aí. Qualquer coisa, dá um toque. Tá beleza? Tchau, tchau.